Olá meninos, tudo bem? Agora a gente vai falar de determinação da concentração de uma solução. Presta atenção, antes da gente ir direto para o cálculo de concentração de soluções, eu me lembrei de uma vez uma questão, se eu não me engano, na Unicamp, segunda fase, onde o examinador perguntava qual o procedimento correto para se preparar uma solução. Então vamos falar um pouquinho disso? Dá uma olhada aqui, ó. Como se prepara uma solução? Presta atenção. Na prática no laboratório, quando você vai preparar uma solução, existem alguns passos que a gente segue, né? O primeiro passo é você determinar, fazendo contas, fazendo cálculo, né? Você determina a massa de soluto que você precisa pesar, isso se for um soluto sólido, e aí você vai pesar esse soluto numa balança de precisão, numa balança analítica. Então aqui, ó, eu vou colocar assim como primeiro passo, determinar a massa de soluto que você vai precisar para preparar essa solução, e aí você vai lá na balança e pesa isso, certo? Depois, você vai colocar num balão volumétrico, isso aqui é um balão de fundo chato, né? Um balão volumétrico, e esse é o equipamento, a vidraria correta para se preparar uma solução. Você vai colocar no balão uma certa quantidade de água. Em laboratório, a gente brinca falando que a gente vai colocar um TB de água. O que é um TB? Um tanto bom, né? Pelo menos no laboratório que eu trabalhei, a gente brincava bastante disso. E você vai colocar uma certa quantidade de água, mais ou menos pela metade, e você vai dissolver, ó, dissolver o soluto. Então, pesou o soluto, coloca um pouco de água, que é o solvente que a gente utiliza, coloca o soluto lá dentro, dissolve ele, e após dissolver o soluto, você vai completar com água até o menisco. Então, vou colocar aqui, ó, completar com água até chegar no volume exato do balão volumétrico. Por exemplo, se esse balão aqui tiver um volume de 1000 mililitros, você vai completar com água até exatamente a marquinha aqui, ó, de 1000 mililitros, que é a marquinha do balão volumétrico. E após completar com água, você vai agitar o sistema, e não é ficar sacudindo o negócio, não. Você agita como se fosse isso aqui, ó. Essa aqui é a minha garrafinha de água. O procedimento certo é você fazer isso. Vira ele, vira ele, vira ele, vira ele. Fazendo isso umas 4, 5 vezes, você homogeniza bem o sistema. Então, o último procedimento aqui, ó, vou colocar homogeneização. Depois do sistema homogeneizado, você tem lá, então, a sua solução preparada. Então, esses são os passos. Faz o cálculo, pesa quanto de soluto você precisa, coloca um TB de água, lembra, um tanto bom, dissolve aquele soluto, acrescenta água até o menisco, homogeniza o sistema, aí você tem a sua solução preparadinha. Eu me lembro que caiu isso uma vez na Unicamp, segunda fase, perguntando quais são os procedimentos para se preparar uma solução, né? Então agora a gente vai para a determinação da concentração de uma solução. Eu tenho aqui uma solução que foi preparada, e o que é e como se determina a concentração de soluto nessa solução. Olha aqui, ó. Concentração, de forma geral, relaciona a quantidade de soluto, olha só, soluto, com a quantidade de solvente ou de solução. Depende da unidade de concentração que você está relacionando. Tem concentrações que relacionam soluto com solvente. Tem concentrações que relacionam soluto com solução. Você vai entender isso daqui a pouco. Eu vou começar com as duas unidades de concentração, pelo menos mais usadas por enquanto, né? Olha aqui, ó. A primeira unidade de concentração é a chamada concentração comum. Concentração comum, o símbolo que eu utilizo bastante é o símbolo C, é bastante utilizado. E o que mede a concentração comum? Presta atenção. A concentração comum C, ela mede a relação entre a massa de soluto e o volume da solução, normalmente medido em litros. Presta atenção no detalhe importante, isso é notação. Toda grandeza que aparecer, toda medida que aparecer com índicezinho 1,
se refere ao soluto, sempre, isso é padrão, tá? Qualquer medida com índice 1 refere-se ao soluto. No caso da concentração comum, a sua unidade de medida vai ser a unidade de massa pela unidade de volume. A unidade de medida mais comum aqui é gramas por litro, ou posso escrever assim também, ó, gramas vezes litro a menos 1, que dá na mesma, né? Gramas por litro é grama vezes litro a menos 1. Então, primeira unidade de concentração que a gente usa muito é a concentração comum. Mede a massa de soluto por volume de solução em litros. A segunda unidade de concentração é a concentração em quantidade de matéria, que aqui eu vou chamar de concentração molar. Concentração molar, a gente usa muito esse símbolo aqui ou esse símbolo aqui, ó. O cochetinho indica concentração molar. Se eu coloco aqui dentro uma espécie X, seria a concentração molar dessa espécie X. Como se determina a concentração molar de uma solução? Concentração molar me indica quantos mols por litro eu tenho do soluto dissolvido. Logo, a concentração molar vai ser o quociente entre o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Lembra? Índice 1 refere-se a soluto. Esse N aqui é o número de mols. Quantos mols do soluto eu tenho dissolvidos por volume em litros da solução? Ou eu posso calcular a concentração molar também de outra forma. Ora, no lugar de número de mols, basta substituir pela massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Até porque isso dividido por isso é o número de mols do soluto. E lógico, né, colocando aqui ó, o volume da solução em litros. Com essas formulinhas, ou a primeira ou a segunda, você consegue determinar a concentração em quantidade de matéria para uma solução qualquer. A unidade de medida aqui ó, vai ser a unidade mols por litro, ou mol vezes litro menos 1, que dá na mesma, certo? Presta atenção numa informação importante. Quando você vai calcular a concentração de soluções, sempre tem como você resolver por fórmula e por regra de 3, tá certo? Tem algumas partes daqui do conteúdo de soluções que eu aconselho você a fazer por fórmulas. Tem outras partes que eu aconselho você a fazer por regra de 3. Dependendo da situação, uma forma ou a outra forma é mais viável de você resolver. No caso de estudo de concentração de soluções, você vai perceber que nos exemplos, a maior parte deles eu vou resolver sempre por regras de 3. Porque se você resolve por regra de 3, é certeza que você sabe o que você está fazendo. Se você simplesmente substituir valores em fórmulas, você pode até conseguir chegar no resultado, mas várias vezes você vai conseguir a resposta sem saber direito o que você está fazendo. Então aqui, nesse ponto da matéria, nesse ponto do conteúdo, eu prefiro resolver por regra de 3 porque você aprende o que você está fazendo, beleza? Agora, importante aqui, ó, quando você tem a concentração em mols por litro de uma solução ou a concentração em gramas por litro, aqui nós temos duas unidades diferentes. A concentração molar, que é dada em mols por litro, e a concentração comum, que é dada em gramas por litro. Então, como eu faço para fazer a conversão de uma unidade de medida para outra unidade de medida? Então, já quero falar direto da relação de conversão entre essas duas unidades de concentração. Veja, uma das formas de calcular a concentração molar, olha aqui, ó, concentração molar é o quociente entre a massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros, né? E para você calcular a concentração comum, vou colocar aqui, ó, concentração comum é a relação ou o quociente entre a massa do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Eu quero que você observe as duas formulinhas. Existe algum termo comum nessas duas unidades de medida de concentração? Sim, existe. Por exemplo, eu posso destacar aqui ó, a massa do soluto e a massa do soluto. Então, para você chegar numa relação de conversão entre as duas unidades de concentração, isola M1 em cada uma das formulinhas e depois você iguala as duas. Como assim? É fácil, ó. Passa a massa molar e volume para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, ó. A massa de soluto é igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. Do lado de cá, a massa do soluto vai ser
passa o volume multiplicando, C vezes V. Então, olha só, se M1 é igual a isso daqui, e M1 é igual a isso daqui, deixa eu pegar um marca-texto para você enxergar direito, ó. Aqui, ó. Se M1 é igual a tudo isso, e M1 é igual a tudo isso, eu posso falar que tudo que está grifado de amarelo é igual. Portanto, eu posso dizer que, ó, a concentração comum vezes o volume é igual a concentração molar do soluto vezes a massa molar dele vezes o volume da solução, certo? Então, ó, isso é igual a isso. Logo, aqui eu posso simplificar volume com volume. Simplificando volume com volume, nós acabamos de chegar numa relação entre as concentrações comum e molar. Ora, concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Beleza? Portanto, usando essa relação de concentrações aqui, você consegue converter de concentração comum para concentração molar e vice-versa. Lembrando que aqui, ó, a concentração comum é dada em gramas por litro, a concentração molar é dada em mols por litro e a massa molar do soluto é dada em gramas por mol. Então, na verdade, no final das contas, o fator de conversão da concentração comum para a concentração molar é a massa molar de quem está dissolvido lá dentro, ou seja, é a massa molar do soluto, beleza? Para a gente treinar isso daqui, eu quero fazer alguns exemplos e eu já vou aproveitar alguns exercícios que estão na sua lista de exercícios. Ó. Vou começar pela questão 9, essa questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela fala o seguinte, ó, um copo de 200 ml de leite semidesnatado possui a composição nutricional abaixo. Aí ele dá aqui, ó, carboidratos, gorduras totais, proteínas, cálcio, sódio, beleza. A concentração em gramas por litro, então o que ele quer? Ele quer a concentração em gramas por litro. Isso é concentração comum. De cátions de metal alcalino, ele quer a concentração de quem? Cátions de metal alcalino. Em 1 litro de leite é igual a quanto? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Na lista que ele forneceu para a gente, quem é metal alcalino? Carboidrato não, gordura não, proteína não. Cálcio é da família 2A, é metal alcalino terroso. E sódio é da família 1A. Então, quando ele fala metal alcalino, ele está se referindo aqui, ó, à concentração de sódio no sistema. E a gente sabe que o sódio está presente em 100 miligramas num copo de 200 mililitros de leite. Então, olha só, se eu tiver aqui um copo de leite, esse copo de leite tem volume de 200 mililitros. E quando você coloca lá o leite nesse copo, né, você tem aqui, ó, em 200 mililitros, 100 miligramas de sódio. Portanto, a massa de sódio, de íon sódio que é Na+, ela vale 100 miligramas, ok? Bom, como eu quero calcular a concentração em gramas por litro, a pergunta dele foi exatamente essa. Qual é a concentração da solução em gramas por litro? Vamos resolver isso aqui por fórmula e por regra de 3. Eu vou fazer dos dois jeitos para você ver. Primeiro por regra de 3. Ó. Eu sei que em 200 mililitros de leite existem dissolvidos 100 miligramas, ou seja, 100 vezes 10 a menos 3 gramas de sódio metálico, que é o metal alcalino. Concentração é dada em gramas por litro. E 1 litro são 1000 mililitros. Então, se eu tiver aqui, ó, 1000 mililitros de leite, se eu colocar aqui um valor X, X vai me dar quantos gramas de sódio existe em 1 litro de leite. Ou seja, quantos gramas por litro eu vou ter de sódio. Logo, montando aqui, ó, a regra de 3, esse X vai dar 1000 mililitros vezes 100 vezes 10 a menos 3 gramas dividido por 200 mililitros, né? Aqui, ó, o que eu posso fazer, ó? Simplifica, deixa eu mudar de cor aqui. Simplifica 2 zeros com 2 zeros, né? Deu 1000 sobre 2. 1000 sobre 2 é 500. 500 vezes 10 a menos 3, ora,
vai dar 0,5. Então, aqui deu 0,5 gramas de Na+. Então, olha só, o que foi que a gente descobriu? Que existe meio grama de sódio dissolvido em 1 litro de leite. Então, agora, interpretando o meu resultado, a concentração do sódio Na+, nesse leite vai ser 0,5 gramas por litro, entendeu? Então, eu fiz por regra de 3, cheguei numa resposta, interpretei a resposta e cheguei à conclusão que ela era igual à concentração comum dada em gramas por litro. Se eu for resolver isso aí por fórmula, olha, eu tenho o volume e tenho a massa do soluto. Portanto, concentração comum é só o quociente entre a massa do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Portanto, a concentração comum do cátion sódio Na+, vai ser a massa de soluto, que é 100 miligramas, 100 vezes 10 a menos 3 gramas, dividido pelo volume da solução em litros. 200 mililitros passa para litros, é 0,2 litros. Portanto, aqui, 100 dividido por 0,2 vai dar 500, certo? 500 vezes 10 a menos 3, 0,5. Então, a concentração aqui, de sódio vai dar 0,5 gramas por litro do mesmo jeito. Então, resolvendo por fórmula ou por regra de 3, a resposta tem que ser a mesma. Nesse caso, a resposta aqui está na letra C da questão. Tudo bem? Questão bem simplesinha, é um exemplo só para a gente começar. Essa questão é de 2019. Aqui, próximo exercício, questão número 10. Olha o que ela fala. Ela fala o seguinte. A dipirona sódica, deixa eu pegar uma outra cor aqui mais clara. Pronto. A dipirona sódica é um conhecido analgésico antipirético cuja solução oral pode ser encontrada na concentração de 500 miligramas por mililitro. Daqui a pouco a gente trabalha com essas unidades. Analisando as orientações da bula, conclui-se que a quantidade máxima diária recomendada para crianças de certa faixa etária é de 100 miligramas por quilograma de massa corporal. Então, existe uma relação entre a massa de remédio, no caso de pirona, que a criança pode tomar, para cada quilo de massa corporal dela. Enunciado, informação importante. Sabendo que 1 ml corresponde a 20 gotas, a quantidade máxima de gotas que devem ser administradas numa criança cuja massa corporal é de 7 kg será quanto? Bom, aqui nós já temos uma questão mais de aplicação, né? Utilização dos cálculos de concentração de soluções. Então o enunciado diz o seguinte, aqui eu tenho um frasco de dipirona e ele fala aqui, cuja solução oral pode ser encontrada na concentração de 500 mg por mililitros. Então, a concentração de fármaco aqui é 500 miligramas por mililitro de remédio, beleza? Analisando as orientações da bula, conclui-se que a quantidade máxima recomendada para crianças de certa faixa etária é 100 miligramas por quilograma de massa corporal. Então, pensa o seguinte, eu tenho aqui uma criança. Veja que a criança está bem bravinha aqui, porque parece que ela está doente, né? Olha só, para essa criança aqui, a dose ou a dosagem que ela pode receber é 100 miligramas por quilograma de massa corporal. Então, 100 miligramas por quilograma de massa corporal. É uma relação, né? Sabendo que o ml corresponde a 20 gotas, então quando você administra para essa criança 1 mililitro, isso equivale a 20 gotas. 1 ml equivale a 20 gotas, a quantidade máxima de gotas que deve ser administrada a uma criança de massa corporal 7 quilos, então a criança tem massa corporal de 7 quilogramas. Então, número, a pergunta é, o número de gotas que você pode fornecer, pode dar para essa criança ingerir, é de quanto? Então, agora, entendido todo o contexto da questão, a gente vai partir para a resolução. Bom, eu vou começar pelo seguinte, como eu tenho aqui a
dose máxima que a criança pode ingerir e a massa dela, eu já posso fazer uma relação da seguinte maneira. Para cada quilograma de massa corporal da criança, eu sei que a dose máxima que ela pode ingerir é 100 miligramas da dipirona, certo? Foi a informação que ele deu, 100 miligramas para cada quilograma de massa corporal. Como a criança pesa 7 quilos, ora, para uma criança de 7 quilogramas, ou seja, 7 quilogramas é a massa corporal dessa criança, qual a massa em miligramas de dipirona que ela pode ingerir? Ora, esse X aqui, ó, vai dar, vamos montar a regra de 3, ó, 7 quilogramas vezes 100 miligramas dividido por 1 quilograma. Posso simplificar aqui, ó, as unidades de massa, quilograma com quilograma. A resposta vai sair em miligramas de dipirona. 7 vezes 100 deu aqui 700 miligramas da dipirona. Vou representar por dip aqui. Então eu sei que essa criança pode ingerir no máximo 700 miligramas de dipirona, pela massa dela, que é 7 quilogramas. Beleza? Esses 700 miligramas de dipirona serão conduzidos por onde? Pela dipirona sódica que está aqui no fármaco, no remédio, né? E veja, a concentração dela é 500 miligramas por mililitros. Então eu vou partir agora dessa informação aqui, ó. Vou partir dessa informação aqui. Como a concentração de dipirona no remédio é 500 miligramas por mililitros, daí eu posso dizer o seguinte, que em 1 mililitro, vou colocar assim, ó, de remédio, ó, em 1 mililitro de remédio, né, ela carrega dentro disso 500 miligramas da dipirona, certo? Quanto que a criança tem que ingerir? Não são 700 miligramas? Ora, se ela precisa de ingerir, portanto, 700 miligramas da dipirona, isso vai corresponder a quantos mililitros do remédio? Vou chamar de Y agora. Montando a conta aqui, ó, esse valor Y vai dar, ó, 700 miligramas vezes 1 mililitro dividido por 500 miligramas, ok? Bom, posso simplificar aqui, ó, a unidade miligramas com miligramas, posso simplificar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros, e aí esse resultado deu 7 sobre 5. Então vou deixar do jeito que está aqui mesmo, ó. Então esse valor Y deu 7 sobre 5 mililitros da dipirona. Bom, então eu sei que para conduzir 700 miligramas da dipirona, eu preciso de 7 sobre 5 mililitros do remédio. Mas isso corresponde a quantas gotas? Como é que eu vou fazer essa relação? Ora, a relação está aqui, ó. Ó, eu sei que para cada mililitro do remédio corresponde a 20 gotas. Portanto, vou passar para cá agora, ó. Eu sei que cada mililitro do remédio corresponde a um total de 20 gotas. Como a criança tem que ingerir 7 sobre 5 mililitros desse remédio, isso vai corresponder a quantas gotas? Vou chamar de N o número de gotas aqui, ó. Portanto, esse número de gotas N vai dar quanto? Ora, o número de gotas N vai dar 7 sobre 5 mililitros vezes 20 gotas dividido por 1 mililitro. Nesse caso, o que a gente faz agora? Opa, ó, a gente pode simplificar aqui mililitro com mililitro, a resposta vai sair em gotas. Portanto, fazendo essa conta aqui, ó, 20 por 5 dá 4. 4 vezes 7, 28. Logo, esse número de gotas vai dar 28 gotas. Ok? Então, para essa criança de 7 quilos,
a quantidade máxima de dipirona que ela pode tomar são 7 gotinhas. 7 gotinhas está aqui, ó. Aliás, 28 gotas, falei errado, né? 28 gotinhas está aqui, ó, na resposta da letra B. Tudo bem? Mais uma questão, rapidinho, para a gente encerrar a aula. Olha só, essa aqui é da Unifor. O sulfato de alumínio é um sal produzido pela dissolução do hidróxido de alumínio, AlOH3, em ácido sulfúrico, H2SO4. Esse sal é geralmente utilizado em processos de tratamento de água, esgotos e manufatura de papéis. Beleza. Considerando que uma solução 0,2 mols por litro deste sal, qual sal? O sulfato de alumínio, né? Sulfato de alumínio, foi produzida, as concentrações iônicas na solução do íon alumínio mais 3 e do íon sulfato são respectivamente. Veja, primeira coisa, qual é o sal chamado de sulfato de alumínio? Ora, o sulfato de alumínio tem fórmula, ó, o alumínio tem NOx fixo mais 3, o sulfato SO4 menos 2, ele deu esses íons, então, trocando as cargas, porque é composto iônico, sua fórmula vai ser Al2SO4 3, certo? Então aí você sabe a fórmula do sulfato de alumínio. Acontece o seguinte, ele é um sal e sal em meio aquoso dissocia. Eu vou representar essa equação de dissociação aqui, ó. O sulfato de alumínio, Al2SO4 3, quando dissolvido em água, ou seja, aquoso, dissocia produzindo o alumínio mais 3 aquoso e os íons sulfatos, SO4 menos 2 aquoso. Observe essa equação. Ela está balanceada? Não, ela não está balanceada. Para balancear, se eu colocar um aqui para o sal, ó, 2 cátions alumínio, 3 íons sulfatos, 3 íons sulfatos. Quando a equação está balanceada, seus coeficientes estequiométricos, nesse caso são 1, 2 e 3, indicam a proporção em mols da dissociação. Então eu sei que, pela proporção da reação, para cada mol de sulfato de alumínio que eu tenha em meio aquoso, serão produzidos 2 mols do cátion alumínio mais 3 mols de íon sulfato, dados da equação balanceada, beleza? Como a solução foi preparada, olha aqui, ó, na concentração de 0,2 mols por litro desse sal, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa concentração da solução e vou trabalhar com ela um cálculo estequiométrico. Então, se o sal foi preparado na solução de 0,2 mols por litro, se eu colocar aqui um X e se eu colocar aqui um Y, X vai me dar a concentração do cátion alumínio, Y vai me dar a concentração do ânion sulfato nessa solução. Ah, Ronald, eu posso fazer isso sempre? Presta atenção. A equação balanceada te dá a proporção em mols da dissociação ou da ionização se for um ácido, né? Você pode fazer isso se a concentração da solução estiver expressa em mols por unidade de volume. Por exemplo, mols por litro, porque a proporção da reação é dada em mols, tá? Se a solução estiver dada com a concentração em gramas por litro, para você conseguir fazer isso, você vai ter que converter para mols por litro para depois jogar na estequiometria. Então é válido por 2 motivos. Porque a unidade da concentração está em mols por litro e a proporção da reação é dada em mols mesmo. E segundo, porque o grau de dissociação desse sal está sendo considerado 100%. Se o sal dissociar 80%, 70%, basta você trabalhar com essa porcentagem ao final do resultado. Então aqui, calculando esse valor x, ó, x vai dar 0,2 vezes 2, que vai dar 0,4 mols por litro. E esse y vai dar 0,2 vezes 3, que vai dar um resultado de 0,6 mols por litro. Portanto, a concentração de alumínio e sulfato, respectivamente, é 0,4 e 0,6. Isso aqui está na resposta da letra D. Beleza? Então, falamos de 2 unidades de concentração, a concentração comum, que é dada em gramas por litro,
concentração e quantidade de matéria que é dada em mols por litro, falamos da relação de conversão de uma unidade para outra e fiz 3 exemplos que estão na lista de exercício de vocês. Vamos fazer mais exemplos na próxima aula. Então aguardo você. Até mais. Até daqui a pouquinho.